Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, e nessa videoaula a gente vai tratar do assunto método do intervalo fechado, lembrando que na última videoaula a gente introduziu a ideia de número crítico, ok? Bom, então o que é o método do intervalo fechado? Ele é usado então para encontrar os valores máximos e mínimos absolutos de uma função f no intervalo fechado AB. Lembrando então que os valores máximos e mínimos absolutos são absolutos, evidentemente, em relação ao intervalo e não ao domínio da função. A gente está tomando um corte no domínio da função e aí dentro desse intervalo fechado a gente vai encontrar os valores máximos e mínimos absolutos, absoluto em relação ao intervalo, relativo ao intervalo. Bom, o método ele consiste de 3 passos bem definidos, tá? Então, o primeiro passo, encontrar os números críticos da função f no intervalo aberto a b, excluindo seus extremos. E se toma os valores da função nesses números críticos e se guarda esses valores. Segundo passo, determina os valores da função nas extremidades do intervalo, nos extremos a e b. Então, f de a e f de b. Guardamos esses 2 valores. Terceiro e último passo, o maior valor obtido entre todos os valores, tanto os que foram tomados lá no passo 1, quanto os 2 valores do passo 2, o maior valor obtido é o valor máximo absoluto no intervalo e o menor valor obtido é o valor mínimo absoluto no intervalo. Vamos tomar como exemplo aqui, então lembrando então os 3 passos, ok? Vamos tomar então como exemplo a função então f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, no intervalo então fechado de menos 1 sobre 2, né, menos 1 meio, até 4, ok? Bom, em primeiro lugar, a função tem que ser contínua e diferenciável nesse intervalo fechado. Ela é contínua e diferenciável no intervalo. Então a gente pode usar o método do intervalo fechado, essa é a condição para ser aplicado. Então, vamos fazer os 3 passos. Primeiro passo, a gente obtém, então, a primeira derivada da função, né? Ok? E a primeira derivada da função dá 3x ao quadrado menos 6x. Esse polinômio pode ser fatorado, né? Usando o fator comum. Fica 3x vezes o parente x menos 2, tá? E a gente observa que nesse intervalo tomado aí para essa função, bom, ela é diferenciável nesse intervalo, ela não apresenta, então, nenhum ponto em que a derivada não existe, ela existe para todos os números do intervalo, e os únicos números críticos, portanto, são aqueles em que a f' se anula, né? Então, se a gente olhar ali a fatoração, né, em x igual a 0, anula, né? E em x igual a 2 também anula, né? X igual a 0 por causa desse fator aqui e x igual a 2 por causa desse fator aqui, né? Então, os números críticos são 0, são em x igual a 0, x igual a 2, e os valores disso, então, são na função, tem que olhar lá na função, aqui em cima, não é na derivada, agora aqui na função, voltamos para a função aqui, né? F de 0, se anula esses 2 termos, é 1, e f de 2, só fazer os cálculos direitinho, né? 2 ao cubo dá 8, menos 3, 2 ao quadrado, que dá 4, 8 menos 12 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. E os valores nas extremidades, de novo, né, calculando lá nesse polinômio aqui, né, na função, f de 1 meio, eu já fiz o cálculo, dá 3 oitavos, e f em 4, né, no ponto 4, no número 4, dá 17. Né? Bom, então, agora vamos para o terceiro e último passo, calculamos os valores, tomamos os valores da função nos números críticos, né, do intervalo, calculamos os valores nas extremidades, né, nos extremos, e agora vamos para o passo 3, né, em que a gente pega o menor de todos os valores e o maior. O maior de todos os valores é esse aqui. Em x igual a 4, o valor é 17, então esse é o valor máximo absoluto do intervalo. E o valor mínimo é esse aqui, né? Em f2, né, nós temos em x igual a 2, nós temos o valor menos 3 da função, e esse então é o valor mínimo absoluto. Podemos observar esse resultado, né, no gráfico aqui da função, né? Esse é o gráfico então da função, né? O intervalo de interesse vai aqui, ó,
é mais ou menos aqui, né, que é x igual a 1 meio, até aqui x igual a 4, que fica um pouquinho aqui depois. Bem, nesse intervalo todo, qual é o valor mínimo? É aqui, né? Em x igual a 2. E nesse intervalo aqui, qual é o valor máximo? É exatamente, até aqui o intervalo, o x igual a 4, né? Exatamente o x igual a 4, né? Porque esse valor aqui sobe, né? Então, esse é dentro desse intervalo, então, o valor mínimo está aqui, né? O intervalo vem daqui até aqui, um pouco depois, em x igual a 4, né? O valor mínimo está aqui, é x igual a 2, e o valor máximo, obviamente, é x igual a 4, né? Porque a função aqui cresce sempre, ok? Então agora vamos pegar essa função aí, f de x igual a seno de x ao quadrado menos cosseno de x ao quadrado, nesse intervalo aí que vai de menos π sobre 4 a 3π sobre 4, né? Em primeiro lugar, a função é contínua e diferenciável nesse intervalo, então podemos obter a primeira derivada, né? A primeira derivada, então, é a derivada de seno de x ao quadrado, aplicando a regra da cadeia, é 2 seno de x vezes cosseno de x, e a derivada de cosseno de x ao quadrado, aplicando a regra da cadeia, é 2 cosseno de x menos seno de x, né? Menos que o menos dá mais. Fica então 2 seno de x cosseno de x mais 2 seno de x cosseno de x, que dá 4 seno de x cosseno de x. Muito bem. E agora, então, nós temos que obter os pontos em que a função se anula, já que, como ela é contínua e diferenciável em todo intervalo, ela não apresenta números críticos pelo caso em que a função a derivada da função não existe em um ponto. Ela apresenta números críticos apenas quando em relação à derivada se anular, né? Então, resolvendo essa equação, né, resulta no quê? Resulta em x igual a 0 e x igual a π sobre 2, né? X igual a 0 é o valor que anula seno de x, e x igual a π sobre 2 é o valor que anula cosseno de x, né? Dentro desse intervalo de menos π sobre 4 a 3π sobre 4, esses são os dois pontos em que a função se anula. Tomamos o valor da função em f de 0, que é menos 1, e em f de π sobre 2, que é 1, né? E tomamos o valor da função nos extremos do intervalo, em menos π sobre 4, eu calculei aqui dá 0, em 3π sobre 4, eu calculei aqui também dá 0, né? Assim, o maior valor da função é em π sobre 2, que é 1, né? Esse é o valor máximo absoluto, e o menor valor da função ocorre em f de 0, que é igual a menos 1, esse é o valor mínimo absoluto. O teorema de Rolle é aquele teorema que diz que se uma função f satisfaz as três seguintes condições: primeiro, ela é contínua no intervalo fechado AB. Segundo, ela é diferenciável, então, nesse intervalo fechado AB. Terceiro, os extremos do intervalo têm valores, a função nos extremos do intervalo tem o mesmo valor. A f de A tem que ser igual a f de B. O que ela diz é que, dadas essas condições, o teorema de Rolle garante que existe um número C nesse intervalo, tal que f' de C é igual a 0. Vamos imaginar o seguinte exemplo, né? Uma bola lançada para cima, que sai da mão, sobe até um certo ponto e depois retorna à mão. Então, eu vou supor uma função f de t que fornece a posição da bola no espaço em cada momento t do tempo, ok? Bom, é óbvio que nesse intervalo, em primeiro lugar, a função no início, no momento em que a bola sai da mão, ao momento que ela volta para a mão, a função tem o mesmo valor, porque a função dá a posição da bola, né? Ela está de novo de volta na mão, na mesma posição, né? O que esse teorema do Rolle diz é que para essa função há um momento em que a velocidade se anula. E a velocidade, a gente sabe que é a derivada dessa função f, né? Que é uma função de posição no espaço por tempo. A gente já viu que a derivada dessa função f é a velocidade. E a gente sabe que há um momento, então, nesse movimento da bola saindo da mão, chegando lá no alto e voltando para a mão, em que essa derivada se anula, em que a velocidade é 0, que é óbvio que é lá no alto, né? No ponto mais alto, na altura máxima desse movimento da bola, né? Para cima e depois de volta para a mão, ok? Acho que deu para entender. O teorema, então, do valor médio, outro teorema importante, diz que se f satisfizer duas condições. Primeiro, f é contínua no intervalo fechado AB. Segundo, f é diferenciável nesse mesmo intervalo
fechado AB. Então, garante que existe um número C que pertence ao aberto AB, tal que a derivada da função f nesse ponto C, que está no intervalo AB, é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Ou seja, a derivada nesse ponto C, que é algum ponto lá dentro do intervalo, coincide com a inclinação da reta tangente que une os pontos A e B. Tá? Uma outra forma de dizer isso, né, essa segunda forma aqui, é dizer que f de B menos f de A é igual a f' de C vezes B menos A. Por exemplo, né? Vamos tomar como exemplo f de x igual a x ao cubo menos x, né, no intervalo 0, 2, ok? No intervalo 0, 2, a derivada dessa função aqui, né, é 3x ao quadrado menos 1, ok? Então, a gente monta essa equação aqui, ok? F de B é o valor da função em 2, 2 ao cubo, que é 8, menos 2, dá 6, menos a função em f de A, o valor da função em A, que é 0. Então, é igual a derivada da função, né, nesse ponto, estou tentando encontrar esse x, né, vezes B menos A. B é 2, A é 0, 2 menos 0. Então, a equação fica 3x ao quadrado menos 1 é igual a 3, né, porque é 6 dividido por 2, passo dividindo para o outro lado, ok? Resolvendo essa equação, o x resulta em mais menos 2, raiz quadrada de 3 sobre 3. Tá? Bom, obviamente, o resultado negativo ele é descartado, porque o resultado negativo está fora desse intervalo, intervalo 0 a 2. Né? Então, ficamos apenas com o resultado positivo, que é 2 raiz de 3 sobre 3, que é aproximadamente aí 1, alguma coisa, ok? E isso aqui a gente observa aqui, ó, claramente, né? Esse aqui é o gráfico da função, né? Aqui está a reta que une o ponto 0, 0 com o ponto 2, 6, né? Okay? Ela tem essa inclinação. E observa então que a inclinação dessa reta tangente, ou seja, a derivada desse ponto aqui que eu calculei, o 2 raiz de 3 sobre 3, que é 1, uns quebradinhos, tá? É paralela, ó, tem a mesma inclinação. A reta é paralela, essa que é a ideia, né? É uma reta paralela, tem a mesma inclinação que a reta tangente naquele ponto. A reta que une os dois pontos, dos dois extremos do intervalo, é paralela, ou seja, tem a mesma inclinação que a reta tangente a esse ponto que nós calculamos, que é aquele ponto C dentro do intervalo. Ok, pessoal? Bom, o que eu tinha para mostrar era isso. É um assunto um pouquinho difícil, tem alguns aspectos um pouco mais difíceis. É bom que vocês deem uma boa estudada nesse material. É isso aí, pessoal. Um abraço, tchau.